Olá, graça e paz a todos. Quero agradecer a Deus mais uma vez o privilégio de poder conversar com vocês sobre esta lição. E hoje é a lição que fala sobre dízimo, expressão da graça Jesus. É a terceira lição que fala sobre dízimo, né? Mais propriamente sobre dízimo, essa parte da nossa mordomia para com o Senhor. E nós temos um texto bíblico, que é o texto que está em Mateus capítulo 5, verso 20, que diz assim: Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós vamos orar antes de mais nada para a gente dar início então à nossa lição. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos mais uma vez por estar aqui para ministrar essa palavra, essa lição, que o Senhor possa nos usar para a honra e glória do Senhor e abençoe cada pessoa que estará ouvindo, participando, que seja alcançado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, a primeira lição que nós apresentamos aqui, que está nessa revista escrita pelo pastor João Falcão Sobrinho, a primeira lição foi tratando sobre o dízimo como expressão de fé e mencionando toda a dinâmica, né, a história, a vida e a fé de Abraão entregando o seu dízimo. Também nós estudamos na semana passada aqui a visão de Malaquias, como Malaquias tratou a questão do dízimo. Aprendemos aqui sobre isso. Se você quiser assistir, rever, pode acessar aí as redes sociais. E hoje nós trataremos sobre dízimo, uma expressão da graça. E na semana que vem nós vamos aprender sobre dízimo, uma questão de generosidade, né? É o assunto da próxima lição. Bem, vale a pena a gente lembrar que agora nós encontramos, vamos estudar uma lição que fala sobre contribuição, sobre dízimo, sobre oferta, na visão, não é, do Novo Testamento, propriamente sobre a visão de Jesus a respeito desse assunto. O autor da lição, e eu quero fazer aqui uma leitura inicial, ele diz assim: não penseis, né? Ele cita aqui o texto bíblico, não penseis, que literalmente quer dizer, não comeceis a pensar. Jesus sabia que os escribas e fariseus iriam começar a acusá-lo de negar a autoridade da lei e dos profetas. Mas o que Jesus estava questionando era a interpretação errônea deles, que adulteravam a lei. Jesus condena a hipocrisia dos que dizem com os lábios que amam a Deus, mas negam esse amor com o seu viver. Jesus declara essas expressões aqui, essas palavras, e o autor ele menciona aqui duas coisas a respeito dessa missão da lei, não é? O primeiro, Jesus veio para cumprir a lei, veio para obedecer a lei em toda a sua extensão. E Jesus mesmo disse, né? Jesus falou que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, e ele cumpriu fielmente. Em tratando-se de dízimo e de oferta, Jesus deu exemplo, ele mesmo ofertou. Uma coisa que a gente precisa entender é que o dízimo, os 10%, era uma questão da lei, era uma obrigação, né? A coisa já era difícil, né, nesse aspecto, porque alguns questionavam, outros não davam, outros davam somente uma parte, outros
davam dízimo de coisas pequenas e das coisas maiores não davam, ou às vezes entregavam o dízimo por vaidade, entregavam o dízimo por querer aparecer, ser melhor do que os outros. Então, foi por isso mesmo que Jesus dá uma orientação, né, repreende a forma como eles estavam entregando. Mas Jesus nunca foi contra o dízimo, né? Nunca foi contra o dízimo. O dízimo no Novo Testamento é uma questão de amor, de generosidade. Então, se era difícil para muitos entregar o dízimo por várias razões, de acordo com a lei, na visão de Jesus Cristo, ficou muito mais complicado, né? Ficou muito mais complicado, porque a lei dizia 10%, mas Jesus diz 100%. Então veja que na visão do Novo Testamento vai muito mais além do que 10%. Agora, seja o 10%, seja 20%, 30%, seja uma oferta que você colocar no seu coração, seja quanto for, precisa ser feito com muito amor, com muito desprendimento, com um espírito de generosidade. É isso que nós vamos ver aqui em toda a lição, porque se você entrega, se você doa, se você faz a sua oferta, né? Se você dizima, deve ser algo do seu coração e não por uma obrigação, como havia na questão da lei. Jesus veio para restabelecer o verdadeiro significado da lei, com a autoridade de ser o seu autor. Então veja que na antiga aliança, a visão da lei era dente por dente, olho por olho. Na nova aliança, que que veio pela graça de Jesus, o próprio Jesus, é muito mais complicado, muito mais difícil, né? É muito mais além, porque se Jesus diz, por exemplo, que se alguém pensar numa mulher, por exemplo, sem ser a sua, você já pecou. Então, o adultério não é somente aquele que você praticou, mas é o que você pensou, o que você imaginou. Se alguém, por exemplo, pensou em matar alguém, ofender alguém, né, em fazer mal a alguém, você não pecou só porque você praticou. Você pecou antes disso, você pecou na sua intenção. Você planejou, você pensou, você imaginou. Então é o que vai na mente. Com relação aos dízimos é a mesma coisa, né? Então não é o fato de você simplesmente deixar de entregar, mas é se você deixar de entregar ou entregar, né, com o coração amargurado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, pensando mal da igreja, falando mal da igreja, ou com alguma outra intenção que não seja por gratidão e por amor à obra de Deus, esse dízimo não tem a validade que deveria ter. Se alguém chega na igreja, por exemplo, e por uma questão de, sei lá, quer doar para a igreja, para entregar, por exemplo, uma quantia vultosa, vai servir, esse valor vai servir sim para o trabalho da igreja, não tenha dúvida, mas não é essa a intenção, né? Doa mais quem dá com o coração, não importando aí a questão do valor. O autor ele cita aqui, por exemplo, ele faz uma ilustração aqui, ele diz assim: uma lâmpada de 200 watts ilumina muito bem uma sala, né? Até que chegue a luz do sol. A luz do sol não anula, mas abrange a luz da lâmpada e vai além, brilha mais. A luz que brilha do alto do Calvário não anula a lei do Monte Sinai, não a destrói, mas ilumina a sua perfeita compreensão e vai além. Então, a ilustração é muito interessante, porque trazendo isso para a realidade, né, do Novo Testamento, e essa é a intenção do autor, Jesus, ele
ele é muito, quer dizer, superior à lei. A graça que ele trouxe é superior à lei. Se você coloca, por exemplo, uma lâmpada, né, na escuridão, essa lâmpada vai ser a principal fonte de iluminação, até que o sol chegue. Então, quando o sol chegar, né, o sol de meio-dia, por exemplo, né, você pode botar uma lâmpada acesa, que a lâmpada não vai significar quase nada, ou nada. Então, porque o sol tomou conta de tudo. É isso que o autor ilustra aqui. Jesus, ele é o sol, e quando o sol chega, e ele chegou, ele suplantou as demais luzes, né? Então, Jesus é a lei maior. A mensagem, né? A mensagem aqui é justamente de que o dízimo era uma porcentagem, né? Mas a oferta pela generosidade é muito mais do que o dízimo. É tudo, né? É tudo. Então a gente oferta a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos dons. Tem pessoas que às vezes dizem assim: eu não oferto na igreja porque eu já trabalho numa obra social, né? Eu já não oferto na igreja porque eu já dou meu tempo para fazer algum trabalho na igreja. Uma coisa não invalida a outra, né? Uma coisa não invalida a outra. A gente precisa dar o nosso tempo, a gente precisa dar o nosso trabalho, a gente precisa dar os nossos dons, a gente precisa entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. A oferta, o dízimo, faz parte do nosso culto, da nossa adoração a Deus, né? E eu tenho falado aqui algumas vezes que nós ofertamos, nós dizimamos, sobretudo pelo amor que nós temos a Jesus Cristo, né? Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. Eu, por exemplo, estou aqui agora com a camisa de missões nacionais, e a obra de missões nacionais ela precisa, né? A obra de missões mundiais precisa, a obra da evangelização precisa, a manutenção do templo aonde nós nos reunimos para adoração em conjunto, para estarmos em comunhão, né? A gente pagar as despesas que a gente tem no templo e na administração, tudo isso é sustentado, e por isso que é importante a nossa contribuição. Se alguma coisa, ou se alguém diz assim, eu não contribuo porque eu não concordo com isso, com aquilo, bem, aí é uma outra questão. Aí precisa sentar, conversar, discutir, né? Dialogar, conversar com a liderança, dar as suas opiniões numa sessão, sugerir. Então, isso aí é uma outra questão, é uma questão administrativa. Mas o nosso dever, eu não diria a nossa obrigação, né? Que a gente não entrega por obrigação, mas o nosso dever é ajudar para que a manutenção do templo, o trabalho de Deus, ele aconteça de maneira natural, satisfatória, para a honra e glória do nosso Deus. Em Mateus 23, Jesus ensina que a distância entre o dízimo do Antigo Testamento e a contribuição cristã é a mesma distância entre a lei e a graça, ou seja, estão muito próximos, né? Embora no Novo Testamento a gente fale mais sobre a questão de contribuição, de ofertas, a gente entregar segundo o Senhor colocar em nosso coração, mas essa palavra dízimo não é anulada, ela não é anulada. Eu já falei aqui também em lições passadas que o dízimo para nós hoje ele é um parâmetro, ele é uma maneira, é uma forma da gente poder ter controle, faz parte da nossa mordomia. Então a gente chama de dízimo aquilo que a gente separa para o Senhor. Esse dízimo pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser a quantidade que nós entendemos, que desejamos entregar, e a gente entregar para o Senhor.
desde que façamos isso por amor e com o nosso coração. O ideal é que seja 10%, né? Esse é o ideal. Ou mais do que isso, não menos, mas mais do que isso, esse é o ideal. É o tamanho da nossa fé, é o tamanho da nossa confiança, é o tamanho da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Eu costumo dizer que se alguém hoje, né, não naquele tempo da lei, mas hoje, se alguém, por exemplo, não entregar o dízimo, ele não pode ser chamado no tempo de hoje, na visão do Novo Testamento. Se alguém não entrega o dízimo, ele não pode ser chamado de ladrão, mas ele pode ser chamado de algo muito pior do que isso. E o que é pior do que isso? É ser chamado de ingrato, né? A ingratidão é algo muito pior. Então eu não quero ser chamado de ingrato. Eu quero sempre entregar a minha vida a quem me salvou, entregar os meus recursos para a obra de quem um dia me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu prefiro ser grato a Deus porque Ele tem me mantido no caminho que me leva ao céu, me leva à eternidade junto com o Pai. É lógico que a gente não vai comprar a salvação não se compra, mas como eu disse, o dízimo é uma expressão de gratidão e também de reconhecimento de que eu preciso cooperar com a igreja para que essa obra ela continue. No texto que nós lemos aqui, fala-se: se a vossa justiça não exceder, que é exceder? É sobejar abundantemente. O reino de Deus se alcança, isto é, se recebe pela graça e não pelo cumprimento da lei. Ninguém vai ser salvo por cumprir a lei. Ninguém vai ser salvo por entregar dízimo. Não. Ninguém vai ser salvo por não matar, não roubar. Claro que essas coisas a gente não deve fazer, mas ninguém vai ser salvo por isso. Nós somos salvos pela graça de Jesus e não por méritos próprios. Tá certo? Então é preciso a gente compreender isso. Ainda sobre dízimo, o dízimo cristão excede o dízimo do Antigo Testamento, na proporção em que a graça excede a lei. Ao entregarmos os nossos dízimos e ofertas, já não o fazemos por estarmos em débito com a lei. O dízimo não é prestação, o dízimo não é pagamento, né? O dízimo é doação, é entrega, é um ato de generosidade. E nós o fazemos porque um dia nós já fomos perdoados por Deus. Nós éramos grandes devedores, mas Jesus pagou todo o nosso preço, nos dando a sua graça. O segundo ponto diz assim: a graça interpreta a lei. E há um item aqui que diz assim, aliás, um versículo está em 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 2, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Veja, Paulo exalta aqui as igrejas da Macedônia. Elas estavam em perseguição, eram igrejas pobres, mas eles, no entanto, eles ajudaram em muito financeiramente a obra do Evangelho, ajudando Paulo nas suas jornadas, nas suas viagens missionárias. Então, você ser pobre não é desculpa para não dizimar. Você ser rico também não é desculpa para você dizimar. Você ter muita coisa para pagar também não deve ser uma desculpa. Você deve colocar no seu coração e pela fé você entender e você crer
que Deus suprirá todas as suas necessidades. Note que Jesus não condena os escribas e fariseus por darem os dízimos fielmente, mas pela hipocrisia de darem os dízimos. Jesus não está aqui falando contra dízimo. Alguém pode pensar assim, mas Jesus está aqui falando contra dízimo. Não, Jesus não está falando contra dízimo. Jesus está dizendo que eles entregavam o dízimo, mas não entregavam o coração. Então, interpretando corretamente a lei, Jesus ensina que o motivo da dádiva é mais importante do que a própria dádiva. Deus não aceita um dízimo que não corresponda à dádiva do coração que Deus quer. Então, Deus quer a mente, Deus quer o sentimento, Deus quer a vontade, Deus quer a nossa vida de adorador e não apenas o nosso dinheiro. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não vai nunca à igreja, mas o dízimo está lá todo mês, né? Achando que isso está resolvido. Não, não é isso. Isso acaba sendo uma hipocrisia. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não vou na igreja, mas meu dízimo está lá, né? Eu não vou na igreja, mas todo mês eu chego junto. Veja, vai servir os valores? Com certeza. Se a pessoa ela está fazendo isso de coração, está ótimo, né? Se ela faz isso por amor, está ótimo. E ela não pode estar junto, não pode estar com a igreja, não pode estar no culto, porque ela está enferma, porque está viajando, porque está trabalhando, a gente entende perfeitamente. Mas, às vezes, já encontrei pessoas com a vida totalmente torta, mas ela acha que pagando dízimo, os problemas dela estão resolvidos com Deus, e não é assim que acontece. Jesus quer o nosso coração, Jesus quer a nossa vida antes do nosso dinheiro. Na lição, na nossa revista aqui, diz assim, a graça é a resposta de Deus. E há um item aqui que diz assim, o dízimo dos judeus era 10% e o dízimo dos cristãos é 100%. 100%. Eles entendem que tudo pertence a Deus, tanto que é entregue à igreja, quanto que permanece com o crente para o seu sustento. Portanto, o dízimo cristão abrange o dízimo da lei e vai adiante. É muito interessante essa colocação do autor, porque nós precisamos ter a compreensão, irmãos e amigos, de que tudo pertence a Deus. A gente separa lá uma porcentagem, né, e entrega na igreja, para a obra da igreja, mas os outros, o restante que fica conosco, esse valor também é de Deus. E por que eu digo isso? Porque ele precisa ser gasto para o nosso benefício e também o benefício da nossa família e de outras pessoas também. Então, tudo é de Deus. Então, os 90%, os 80%, os 70% que eu fico com ele, também deve ser usado para a glória de Deus. Esse valor não é para ser gasto de qualquer jeito. E o bom mordomo, o bom administrador, o servo de Deus, é aquele que sabe usar aquilo que possui para a honra e para a glória de Deus. Duas conversões que eu entendo que às vezes nós precisamos ter, né? A primeira, a nossa conversão a Jesus Cristo. Essa, sem dúvida nenhuma, ela precisa acontecer. E tem muitos crentes, infelizmente, que são convertidos a Jesus, mas ainda não se convenceram, ou se converteram, né? Usando essa mesma expressão, se converteram a esse privilégio, eu diria, esse privilégio de ser um ofertante, de ser um dizimista, de ser alguém que contribui para o sustento da obra do Senhor. Isso passa também por uma conversão, porque a gente
tirar o dinheiro da carteira, do bolso, da conta, né? Fazer Pix. A gente fazer isso não é uma tarefa muito fácil. Às vezes a gente tem uma facilidade, por exemplo, de gastar, às vezes, num restaurante, sei lá quanto, 100, R$ 150, né? Mas para a igreja, para a obra de missões, a gente dá uma moedinha. Eu sempre digo, sempre dizia a nossa igreja, quando pastoreia, a minha igreja, que pastoreava ali no K11, Cerâmica, também outras igrejas, eu sempre dizia o seguinte: olha, na obra de missões, dedique um jantar, né? Dedique uma ida ao shopping, dedique uma pizza gigante, Maracanã, né? Dedique algo a Deus. Então, quanto custa uma pizza? Uma pizza custa R$ 100. Então, dedique pelo menos uma pizza para a obra de missões no mês de missões nacionais, ou missões mundiais, ou missões estaduais, ou uma beneficência, ou uma cesta básica, alguma coisa assim. Então, entregue para o Senhor, né? Faça a obra. Então, é algo que a gente precisa fazer. A gente gasta, às vezes, dinheiro com tanta coisa, mas para a igreja a gente segura tanto e não doa conforme a gente deveria fazer. Então, é preciso que a gente, se nós somos convertidos a Cristo, entendemos Ele como nosso Salvador, que haja também uma conversão nesse aspecto de descobrir, de entender esse privilégio de ser um ofertante, um dizimista para com a obra do nosso Deus. Aqui nós encontramos a graça multiplicadora, a dádiva. Ele conta aqui uma história muito interessante. Diz que um menino ofereceu sua merenda, 5 pães e 2 peixinhos. Aliás, ele cita o texto bíblico, né? Um menino ofereceu sua merenda, 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus aceitou a oferta e a multiplicou. Podemos imaginar a alegria daquele menino ao voltar para casa e relatar aos seus o que Jesus fez com seu simples lanche. 5 pães e 2 peixinhos era tudo que o menino tinha, e ele deu. Ele mesmo comeu quantos pães e peixes desejou. Viu todo mundo comendo e ficou satisfeito, e ainda viu o quanto sobrou. O que o autor da lição cita, aquela passagem quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Havia um menino que tinha ali, estava vendendo, e aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados por Jesus, e aquela multidão ali se alimentou, e o próprio menino também deve ter comido muito pão e muito peixe, até levado para casa, né, daquilo que foi multiplicado. Então, veja que quando nós temos um coração aberto, um coração doador, nós não somente abençoamos outras pessoas, mas também nós somos abençoados. Quão satisfatório é a gente ver, a gente sentir a alegria de ver aquilo que nós entregamos abençoar alguém, né? Isso é muito bom. Isso é bom da gente sentir. Para a conclusão da nossa lição, diz assim a conclusão dessa lição: Jesus não aboliu o dízimo, antes exigiu expressamente a sua observância. Ao denunciar a hipocrisia dos judeus, ou dos escribas e fariseus, que davam meticulosamente os seus dízimos, mas não davam a Deus o coração. Então, veja que eu mencionei isso na lição passada. Algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, mas a gente tem que dar o dízimo de tudo, do aluguel, do salário, da gratificação, do 13º. Essa não deve ser a nossa preocupação, né? Essa meticulosidade. Jesus não estava dando atenção a isso. Jesus deu atenção a fazer a entrega sem que eles tivessem o coração na obra. Eles eram hipócritas. Jesus chama ele de hipócritas, né? E Jesus disse que se você vai entregar o seu dízimo e você entende, você sabe que alguém tem alguma coisa
contra você, não é você contra alguém, é alguém contra você. E se você tem alguém contra você, é porque talvez você tenha aborrecido alguém, tenha feito mal a alguém. Então, diz o texto, você deixa a sua oferta, mas você vai lá e se entende com a pessoa. Porque o que Jesus quer é o nosso coração. Jesus nos ensina que devemos ser sinceros diante de Deus ao entregarmos os nossos dízimos, reconhecendo que Deus é o Senhor de tudo, não somente dos 10% que entregamos para o seu serviço, mas também os 90% que conservamos em nosso poder para o sustento da família. Quero lembrar que no Novo Testamento, 10% aqui não é lei. 10% é um parâmetro, é um valor que nós tiramos para facilitar a nossa maneira de administrar. Se você quiser dar 15, dar 20, dar 30, isso aí é algo de cada um. Não é uma lei, mas é uma expressão de gratidão. Você entende que precisa ser grato, você faz aquilo que Deus colocar no seu coração. O dízimo cristão é muito superior ao dízimo da lei devido ao seu motivo, a graça. Esse é o ponto, meus irmãos, desta lição. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus desde a nossa redenção, durante a nossa peregrinação neste mundo e finalmente da eterna glória. Então, ser um ofertante, alguém que contribui, alguém que dizima, meus irmãos, é algo que nós precisamos ser. Não se pode conceber alguém que tem Jesus no coração que não seja um dizimista, um ofertante, alguém que contribui para a obra de Deus. Não pode ser isso. A gente entrega a nossa vida a Jesus, e quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós entregamos tudo. Precisamos trabalhar na igreja? Sim. Precisamos ofertar? Sim. Precisamos usar os nossos dons para o serviço de Deus? Sim. Precisamos evangelizar? Sim. Precisamos viver de maneira correta diante desse mundo? Sim. Precisamos ser servos desse Deus Altíssimo, que um dia fomos alcançados pela sua graça. Aliás, eu defendo a ideia de que toda vez que a gente vai ao templo para estarmos ali com os irmãos, prestando um culto, celebrando o nome do Senhor, sempre temos ali aquele momento de ofertório. E o culto, ele é algo dinâmico, O culto deve ser dinâmico. Então nós levamos a nossa vida, nós levamos a nossa adoração, nós levamos a nossa oferta, nós levamos a nossa família, nós levamos a nossa gratidão. E é a gratidão a Deus que nós nos desapegamos das coisas materiais para colocar as coisas materiais a serviço do Senhor, porque na verdade tudo é de Deus, tudo é espiritual. A gente não tem uma vida material e uma vida espiritual. A nossa vida é uma vida completa. Nós somos de Jesus pela graça, pela bondade e pela misericórdia que Ele nos dá, e por ela nós fomos alcançados. Amém? Vamos orar? Muito obrigado a Deus por essa lição, muito obrigado pela sua graça que nos alcançou, e pela graça nós entregamos tudo da nossa vida ao Senhor, é a nossa gratidão, e pedimos a Deus que o Senhor abençoe, nos dê cada vez mais a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua Palavra em toda a dimensão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.